dia! Muito bom dia! Vamos pro nosso dia 26. O nosso versículo, né? Chave hoje tá em Tiago 1:12, que diz: Feliz é o homem que não cede à prática do mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O nosso tema hoje é crescendo por meio da tentação. Toda tentação é uma oportunidade para se fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna aí um degrau, né? Em vez de ser uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa errada quanto para fazer a coisa certa, a tentação torna-se uma questão de escolha, né? Então, para compreender isso, você deve primeiro identificar, né, o caráter de Jesus. Você deve identificar ali as qualidades de Jesus. Uma das mais sucintas descrições, né, do caráter de Jesus está lá nos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Que como, por exemplo, né, vou citar dois aqui, a mansidão e o domínio próprio, por exemplo. E aqui não há conflito, né, com leis judaicas. Deus nos ensina a amar, pondo a forma que Deus utiliza para nos ensinar a amar é colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Porque você há de combinar comigo que amar pessoas agradáveis, aquelas pessoas que são doces, que até o tom de voz é diferente, que já nos amam, né? Que já demonstram ali alguma empatia por nós, é muito fácil, né? Não exige aí nenhuma formação, nenhum esforço da nossa parte para amar pessoas assim. Então, Deus nos ensina a amar quando Ele coloca aquelas pessoas que você fala, meu Deus do céu, eu não suporto fulano. Porém, Deus não manda amar aos outros como a si mesmo. A gente tem que aprender a amar essas pessoas também, né? Deus nos dá a verdadeira alegria no meio das nossas aflições, quando nós nos voltamos a Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, né? Porém, a alegria, ela se baseia no teu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar de dentro do nosso, né? Não fazendo que tudo saia como planejamos. Isso não significa que tudo vai sair 100% da forma que nós planejamos. Há períodos de paz, de caos, há períodos de confusão, mas mesmo assim, nós aprendemos que a verdadeira paz, né, o que é ter a verdadeira paz, quando nós optamos por confiar em Deus e nas mais diversas situações em que nós somos tentados, em que nós somos submetidos aí ao longo do nosso dia a dia, né? Da mesma forma que a paciência, por exemplo, ela é cultivada nas situações em que nós somos forçados a esperar. Né? Se você quer, Jesus me dê paciência, Ele vai criar situações que te forçam a esperar e a depender dele para te ajudar a desenvolver essa habilidade, a desenvolver essa competência de ter paciência, né? Enfrentando a tentação de nos voltar aí a ter um pavio curto e tomar uma decisão precipitada. Então você precisa entender de uma vez por todas que Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você pode afirmar que é bom, mas se você nunca foi tentado a ser mal, como que você pode dizer, né? Como você pode provar, vamos dizer assim, que você de fato é bom? Se você sempre teve ali uma vida boa, perfeita, como foi Jó lá antes que o Senhor permitisse que tocasse, como que você pode provar que você realmente é fiel se não te veio nenhuma tentação, se não te veio nenhuma provação? Entende? Só para que vocês, usei aqui a história de Jó para vocês entenderem, né, o contexto aqui do que eu tô querendo compartilhar com vocês nessa manhã. A integridade, ela é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nós nos recusamos
a ser arrogantes, por exemplo. E a resistência se desenvolve toda vez que nós resistimos à tentação de desistir, né? Então, cada vez que você derrota uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Eu vou explicar agora como é que funciona, né, aí a tentação, e em seguida eu vou te entregar algumas chaves para que você possa vencê-la, tá? E crescer dessa forma espiritualmente, crescer em comunhão e em intimidade com Jesus. A primeira fase da tentação é quando o nosso inimigo identifica aí um desejo dentro de você, né? Pode ser para um anseio pecaminoso, como um desejo de vingança, ou uma necessidade que você tem de controlar o outro. Não tem aquelas pessoas que ficam ali tentando controlar se a pessoa vai sair, se ela não vai, se ela vai conversar. Ela tem necessidade de controlar o outro em excesso. Pode ser um anseio normal e legítimo, como de ser amado, de ser valorizado, de sentir prazer. A tentação começa quando o nosso inimigo sugere, tipo como um pensamento, entendeu? E você cede. Ele sugere uma coisa que você sabe que não é correta e você vai lá e cede, né? Então essa é a primeira fase da tentação. A segunda é a dúvida. Ele começa ali a te confrontar. Ah, mas será que isso é mesmo errado? Você tem certeza? De repente é só você que está se acusando. Você devia se dar um pouquinho mais de liberdade. Você tem certeza que Deus realmente proibiu isso? Esse negócio foi escrito, essa Bíblia, ó, foi escrita há tanto tempo. Você tem certeza que essa prática que foi proibida lá atrás ainda vale nos dias de hoje? Isso não era só para outras épocas, tipo sexo fora do casamento, não era só para as outras épocas. Deus fala que te quer feliz. Então, por que você não faz agora, você não pratica agora? Então, ele começa a colocar dúvida dos princípios e dos mandamentos do Senhor, entendeu? A terceira fase é um engano, sabe? O inimigo das nossas vidas é incapaz, né, de falar a verdade. Não é à toa que ele é chamado de pai da mentira. Então, tudo que ele lhe disser será falso, sabe? Vai ser uma meia verdade. Ele te oferece uma mentira para substituir o que Deus está te ensinando na palavra, entendeu? Mas de forma assim sutil, que você talvez nem perceba. Tipo assim, se você... ninguém vai saber, sabe? Sabe aquele negócio assim de... eu tô, sei lá, liderando uma célula, estou namorando, mas ainda não sou casada e tô tendo relação sexual. Por exemplo, vamos usar esse exemplo, já que eu citei ele no anterior, né? O que o inimigo faz? Não preocupa com isso não. Nós somos seres relacionais. O sexo é para criação, e a criação é uma dádiva de Deus, né? Ele não instituiu que vocês cresçam e multipliquem. E outra coisa, ninguém vai saber, sabe? Então vamos continuar com essa vida assim mesmo. Além do mais, todo mundo faz isso, entende? Então o que é mais um pecadinho? O que é um detalhe? Isso não te torna uma pessoa pior do que as outras. Então essa foi a terceira fase, a fase do engano. Quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia, sabe? Que vinha ali brincando com a tua mente. Realmente é normal. Nos dias de hoje é muito normal a relação sexual fora do casamento. Vamos seguir essa linha de raciocínio para vocês conseguirem entender, né? Isso já não é mais um pecado. Então começou a nascer uma ideia ali de uma conduta para você baseado no achismo, baseado numa sugestão. E aí você cede um tiquinho aqui porque acha que é isso mesmo nos dias de hoje. Lá na frente você cede mais um pouco. Quando você vê, você já perdeu aquela referência do que é certo diante de Deus. Você já entrou no cultural, né? Cultural nos dias de hoje fazer. Eu vou te lembrar uma coisa aqui que a minha mãe sempre falava com a gente quando a gente era mais jovem. Tá todo mundo fazendo. Querido, você não é todo mundo. Você é filho de um Deus vivo. Ele espera que você dê um bom testemunho cristão. Você não é todo mundo, então não desobedeça, cumpra princípios. O meu pastor falava, ele é meu antigo pastor, né? Eu troquei de estado, ele não é meu pastor mais. O pastor Gessiel falava que quem quebra princípios quebra a cara, e é a mais
pura verdade. Você não tem como esperar ser 100% abençoado e próspero falando filho de Deus, seguindo os princípios que te é conveniente. Vamos combinar, né? As coisas não funcionam assim, tá? Então, compreender como a tentação funciona é proveitoso para si. Mas existem passos assim mais específicos que podem ser tomados para que você a supere. E eu vou compartilhar com você agora, tá? Primeiro, recusa-se a ser intimidado. Muitos cristãos ficam aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sabe? Você errou e fica se sentindo culpado. Não, mas eu vou esconder. Vai acumulando aquele sentimento, aquele negócio dentro de você, tua mente fica a mil, aí você se sente tão envergonhado que normalmente você se desvia do caminho. Ao invés de ir lá confessar e recomeçar, liberar aquilo dentro do teu coração, você desiste, sabe? Isso é uma má compreensão da maturidade espiritual. Você não vai ser eximido de pecado, você nunca vai pecar. Quem passou pela terra e nunca pecou foi só Jesus. Isso não significa também que você tem um aval para ficar pecando sempre. Mas se você pecou, tem a maturidade espiritual de chegar diante do teu Pai, né, de Jesus, e falar: Jesus, me perdoa, eu errei. Dê nome aos seus pecados, confesse eles e recomece, continue a tua história com ele. Ele não está falando assim, na Bíblia não vem escrito assim: vinde a mim os perfeitos e que já estão maduros de fé, que eu vos abençoarei. Não, gente. É isso que está escrito lá. É: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então você tem acesso ao seu Pai nos seus dias bons e nos seus dias maus. Deus não deixa lá as 99 para ir buscar uma ovelha. Então, ele faz questão de todos nós. Então, se você errou, volte e conserte, em vez de desistir, tá? A tentação só se torna um pecado quando você cede. Então, quanto mais próximo de Deus você ficar, quanto mais o sinalzinho de Wi-Fi entre você e Deus, ou seja, a oração, a intimidade estiver funcionando, mais fácil vai ser para você vencer, né, as tentações. No instante que você torna filho de Deus, né, é como se você... Deixa eu entender como é que eu posso explicar uma analogia aqui. Vamos dizer assim que você fez alguma coisa errada e contratarem um assassino de aluguel pra te finalizar, entendeu? É mais ou menos isso que acontece quando você se torna filho de Deus. O inimigo põe seu nomezinho assim, como diz o meu pastor, explicava a analogia que funcionava muito bem, eu decorei e eu vou compartilhar com vocês. É colocado uma fotinha sua, assim, ó, antes ela era quando você estava lá no pecado, no mundão, apontando, bordando, sem se preocupar com o seu testemunho cristão. A sua fotinha era a fotinha 3x4. Lá no cantinho assim, ó, que ninguém se preocupar, isso aqui não preocupar não, porque tá fazendo tudo que a gente quer. Aí no momento que você decide, não, vou buscar uma vida mais íntegra, mais próxima do Senhor, eu quero um novo nível de intimidade com Jesus, eu quero viver, né, essa história de proximidade com Ele, porque eu entendo que Ele morreu na cruz por mim, que Ele levou sobre Ele todos os meus pecados, né, não há outro como meu Pai, como meu Deus, e eu quero servir Ele. Aí a tua fotinha que era 3x4, lembra? Vira, ó, tipo outdoor. E todos vão ser direcionados para ficar te tentando, não, vai lá. Se você sugerir isso, ele vai pecar. Se você fizer isso, ele vai pecar. Então, há um ataque no mundo espiritual sempre que você decide seguir a Jesus, né? O inimigo fica ali constantemente conspirando para a sua queda. Então, você precisa reconhecer o padrão da tentação e estar preparado para ele, né? Existem aí determinadas situações que te deixam um pouco mais vulnerável à tentação do que as outras, né? Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase que imediatamente, enquanto outras não te incomodam muito. Pode ser oferecida uma bandeja. Carol, explica um pouco melhor isso. Vamos lá. Vamos dizer que você é solteira, no meu caso, vamos dizer que você é solteira. E você gosta de um padrão X de homem, sei lá, 1,75 de altura, né, barba, assim, completinha, sei lá, de repente o rosto um pouco afinado, assim, com o queixo um pouco mais reto. Pra mim, esse padrão de homem passa aquela imagem de homem. Eu gosto de homem com cara de homem, não com rosto de menino. Então, a chance de eu ser abordada, começar a conhecer e me relacionar com uma pessoa nesse padrão e ceder é muito maior do que se um rapaz novinho, com aquelas caras de menino. Porque assim, porque não me interessa, porque não me atrai. Então eu vou ter que fazer um esforço muito maior para manter a coisa no caminho certo com uma pessoa
pessoa no padrão que eu gosto, entendeu? Então é isso que é um padrão e você precisa estar preparado. Se você sabe que esse tipo de pessoa te atrai, você já vai ter que manter ali uma compostura, uma postura diferente para não ceder à tentação, entendeu? É uma analogia aí que eu fiz para que vocês entendam. Então, são situações, como os outros, especiais para sua fraqueza. Para quem gosta de chocolate, aquele bolo de chocolate com Nutella e creme de ninho. É isso. É uma fraqueza para você, então fuja da aparência do mal, gente, pelo amor de Deus, né? Pergunta para você mesmo, você se conhece, seja sincero, honesto contigo mesmo e responda as seguintes perguntas. Quando eu sou mais tentada? Tem um dia da semana específico que eu fico assim mais atacada? Alguma época do mês que eu fico mais atacada? Normalmente é a que hora do dia? É quando eu tô mais dispersa? É quando eu tô só fuçando o celular e navegando ali nas redes sociais, sabe? Onde eu sou mais tentada? Começa a se questionar. É no teu trabalho, porque tem uma pessoa lá que te tira um pouquinho do sério? Não é em casa, nos momentos que você tá sozinho, entendeu? É quando você vai visitar uma amiga, ou né, quando você tá no happy hour aí com os teus amigos. Se você é uma pessoa que sempre tá viajando ao trabalho, né? É nos hotéis que você frequenta. Comece a avaliar nos momentos que você é mais tentado, que situações isso ocorre, quando ocorre e tipo, mapeia isso para diminuir o risco de você cair numa tentação. Gente, eu não tô dizendo para vocês que é fácil. Eu estou dizendo que é possível se livrar da tentação e viver uma vida mais próxima a Deus, né? A Bíblia diz continuamente para nos prevenirmos, preparando-nos para enfrentar a tentação. Paulo disse, não dê ao nosso inimigo a oportunidade de tentar vocês. O planejamento sensato reduz a tentação. Siga lá o conselho lá de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar para onde vai. Caminhando aqui para o nosso finalzinho desse dia de hoje, peça ajuda a Deus. O céu, sabe, tem uma linha direta de emergência, igual quando você liga lá no 190 para pedir ajuda, é igual quando você liga para bombeiro. Então, o céu também tem 24 horas por dia, Deus está ali disponível, sabe? Só você dobrar seu joelhinho e orar. Ah, não posso dobrar meu joelho agora. Fecha os olhos e orar. Não tenho como fechar o olho porque eu tô no trabalho, tá? Vai nos seus pensamentos e ora e peça a Deus tranquilidade, peça a Ele discernimento, peça a Ele ajuda, sabe? Quando a tentação estiver muito forte, ore a Deus, clame. A Bíblia não fala que clama a mim no dia da tua angústia e eu te livrarei? Então, clame ao Senhor, sabe? A Bíblia nos garante que o nosso pedido de oração, ele é ouvido, porque Deus se compadece da nossa luta. Ele passou aqui pela terra. Jesus passou, né? Esteve aqui na terra. Ele sabe exatamente o que nós enfrentamos no nosso dia a dia para vencer isso. Então, tenha em mente, tenha clareza de que o amor de Deus não se esgota, sabe? A sua paciência dura para sempre. Então, se você tiver que chamar a atenção dele, pedir ajuda, socorro, 1000 vezes aí no decorrer de um ano, ele vai estar disponível para você 10.000 vezes, a fim de te ajudar a vencer, a derrotar uma tentação em particular, tá bom? Ele ainda vai te ouvir com graça e com misericórdia, ao invés de te julgar, como algumas pessoas têm o costume de fazer nos dias de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Finalizando. Em vez de ceder ou desistir, busca a Deus. Confia que Ele vai te ajudar, tá? E lembre-se da recompensa. Foque sempre na recompensa. Sempre que você precisar de mudar um hábito, sempre que você quiser entrar num novo trabalho, sempre que você tiver uma meta de perder peso, independente do que você tiver de começar a mudar de postura, foque na recompensa. Porque quando você foca na recompensa, você não é no ponto A e vai chegar no ponto B, e você desenhou o que você precisa fazer, você sabe que cada pedacinho daquele ali cumprido vai te levar mais próximo do seu objetivo. Então você não desiste, tá bom? Ainda que você seja tentado, você vai continuar forte e feliz, sabe? Depois da tua fé provada, Deus te recompensará aí, né, com a vida eterna, com os seus dias aí ao lado dele, conhecendo todos os nossos irmãos que já passaram por aqui nessas batalhas que a gente só lê lá na Bíblia, sabe? Cara, imagina eu
batendo papinho com a Esther. Fala, querida, que ousadia e coragem em seu tempo. Tô impressionada. A tua história foi inspiração para mim em diversas oportunidades. Pensa na recompensa, colega, que vai ser mais fácil vencer a tentação, tá bom? Que você faça um excepcional dia e que Jesus te abençoe.